Olá a todos, muito boa noite, irmãos espíritas, amigos e simpatizantes da doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez juntos nesta quarta-feira, 1º de julho de 2020, neste ano difícil e diferente para a nossa humanidade, para que nós possamos conversar um pouquinho, sobre a doutrina espírita e sobre as suas virtudes, sobre as nossas consciências. Eu abri um pouquinho antes a sala para que o pessoal possa recebendo as notificações, para ver se está tudo certinho aqui, né? E aí eu sigo conferindo aqui pelo computador aqui, que estamos ao vivo, para que a gente possa fazer esse registro, espiritual tão importante para todos nós. Não pela minha pessoa, pelo espiritismo, não é? E pelo estudo. Tanto que nós falamos sobre exposição espírita a partir de determinado momento e não mais sobre palestra espírita, né? Somos expositores da doutrina espírita. Então, 19 horas e 15 minutos em ponto agora. A gente já vai fazer a oração, ainda dá um tempinho, se você quiser. Eu sempre convido que a pessoa coloque o seu copo d'água. Eu tenho aqui o copo para que eu possa beber a água, para que a voz não se canse exageradamente. E também uma jarra d'água aqui, ó. Esta água, eu repito sempre, antes de começar nossas lives, ela fica fluida. O Evangelho no Lar, nós estamos transcendendo, para o Evangelho na live. É uma live espírita que você pode, mesmo quando estiver reproduzindo ela, não precisa ser ao vivo e você fizer a sua oração, Jesus, e os mentores espirituais, o anjo da guarda da sua casa, o anjo da guarda pessoal de cada um, estará presente na sua casa e em condições aí específicas estará atendendo a família, na questão do passe, na questão aí de conversar com os irmãozinhos, os obsessores, como a gente tem chamado, tradicionalmente, encaminhar irmãozinhos, fazer os atendimentos necessários à distância, mas ligados em pensamento, pela maravilha da tecnologia da luz, Isso é magia, não é verdade? Se você estiver no Japão nesse momento, instantaneamente, aqui de um reduto, de uma casa, de um escritório, nós estamos conversando. É uma maravilha, é um milagre da tecnologia e se fôssemos, em outro lugar, não teria um outro lugar menos desenvolvido, numa tribo, não teríamos como explicar isso. Nem nós mesmos entendemos perfeitamente isso e podemos utilizar. Isso é uma fé. Você que está aí do outro lado tem fé, que eu estou aqui falando, e fé na tecnologia. Então veja bem, que muitas coisas que nós nem conhecemos, mas temos a certeza que funcionará. Então, muito obrigado, boa noite, eu sou Miguel Brambila, eu vou convidá-los a fazer uma oração. Não só por nós neste momento, mas também por todos que estão passando necessidades. Deus de amor e bondade, Senhor Jesus Cristo, Espíritos de luz que nos auxiliam neste momento, nos inspirai boas palavras, boas intuições, boas ideias, boas proposições e reflexões, para os grupos de estudo, para nós todos envolvidos aqui nesta parte, neste setor digital da Casa Harmonia e Luz, aos mentores da casa, aos irmãos todos, em todos os horários, e você que é simpatizante e conhecedor, que consigamos cumprir o nosso maior dever para com a doutrina espírita, que é divulgá-la. Senhor Jesus, dai-nos um bom coração neste momento, para que possamos também ser justos nos nossos conceitos. Seja feita a tua vontade, muito obrigado, que assim seja. A importância da oração, nós em outros momentos vamos conversando também, ela é uma forma de sintonizarmos as vibrações. Um exemplo disso é quando escolhemos o endereço aqui da página, uma sintonia de rádio. Então, através das nossas ondas mentais, através da oração, você acaba sintonizando com vibrações mais elevadas, elevando o seu pensamento para que possa, alguém mais elevado do que nós, baixar um pouco a sua vibração, chegar até o nosso pensamento e nos auxiliar na nossa jornada evolutiva, nesse momento reencarnatório de todos nós que está a nos desafiar. E justamente pelos desafios deste momento que nós estamos vivendo,
de transição planetária. Semana passada falamos sobre o poema Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo, que colocamos como tema Se Eu Desencarnasse Amanhã, que é uma sensibilidade artística que normalmente o poeta ou aquele que vai escrever seus sentimentos acaba expressando, né, outras expressões que nós temos dentro de nós e que acabam se refletindo. Para esta semana eu escolhi um poema do Cazuza, que para os da geração dos anos 80 e 90 dispensa maiores explicações, mas depois para outras gerações, Cazuza foi um dos precursores do rock nacional, foi um homem de sucesso, né, o tempo que viveu no plano físico, mas era um rebelde, né, um poeta, um rebelde honesto, né, um homem que transmitiu aí muita sinceridade, mas assim como outros tantos, trouxe junto consigo uma rebeldia muito grande. E ele acabou desencarnando aí com um pouco mais de 30 anos, chegando aos 40 anos, né, da AIDS, naquele momento, quando não havia cura, devido à sua vida muito livre. Nasceu filho de um diretor de gravadora, fez sucesso jovem, um sucesso nacional muito grande, tinha muita inteligência e muita liberdade, né? Foi aí o cantor do Barão Vermelho antes disso. E no final da sua vida, ele não escondeu a sua doença, inclusive, né, foi alvo de grande maldade da sociedade. A revista Veja colocou aí o Cazuza agonizando em praça pública como manchete, ele doente, mas foi sincero até na doença, porque deixou como exemplo de sua transformação. E num momento de dor e de tristeza e de desespero humano, que é muito normal, escreveu uma música que está gravada, quem quiser ouvir, e o nome é Cobaias de Deus. Então, para explicar um pouco, né, dentro do ponto de vista da doutrina espírita, o sofrimento humano e a nossa natural revolta, o que tem relação com uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, que são os motivos de resignação, que fala sobre o bem e mal sofrer no nosso Evangelho espírita, eu escolhi essa música, eu vou ler, só vou suprimir um palavrão que ele fala ali, por causa da baixa vibração, não que a gente não fale, né, mas em respeito aos mentores que estão aqui conosco, não é? Por causa da atratividade. Na revolta, na clínica, ele escreveu a letra Cobaias de Deus e cantou a música, né? Então é uma bela música de rebeldia, né, e de questionamento. Se você quer saber como eu me sinto, vá a um laboratório ou um labirinto. Seja atropelado por esse trem da morte. Vá ver as cobaias de Deus, andando na rua, pedindo perdão. Vá a uma igreja qualquer, pois lá se desfazem em sermão. Me sinto uma cobaia, um rato enorme, nas mãos de Deus mulher, de um Deus de saia. Aí ele fala aqui, né, a palavra se e andando, né? Vou ver o ET, ouvir num cantor de blues em outra encarnação. Nós, as cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus. Nós somos as cobaias de Deus. E ele canta com sinceridade. Ele estava tomando medicamentos, o AZT, na época não tinha ainda hoje a AIDS não tem cura, mas ela tem uma longevidade maior, e no auge da fama, viu que não tinha domínio sobre o seu corpo físico. Ele fez o que quis, né, em todos os sentidos, e artisticamente, boêmia, a sua vida foi, levou também consigo o exemplo do preço da liberdade, né? A sua promiscuidade o levou, não o homossexualismo, porque não é isso que está em questão. Inclusive, ele era bissexual, mas não é essa a questão que nós estamos aqui a tratar, né? Até porque temos aí dentro da doutrina espírita, do próprio Divaldo Franco e no avanço da doutrina espírita no mundo da atualidade, posturas muito interessantes sobre essa questão, né, sexual, que vale a pena até incluir um tema sobre isso. Mas será que nós somos cobaias de Deus? Primeiro, né, é uma oração esta música, porque Deus é tão democrático e querido, e é um bom pai, que permite aos seus filhos a rebeldia.
permitiu que essa música, inclusive, fizesse sucesso e levasse ao questionamento, porque, primeiro, no seu desespero, temendo a morte e prevendo uma próxima encarnação, porque voltaria como cantor de blues em outra encarnação, disse o Cazuza, colocou a lembrança de que Deus existe e que a morte existe. Sim, Deus existe e a morte existe, mas também a vida que continua, temos dito. E aí passamos muitas vezes a analisar a relatividade da vida e como explicar a vida num sentido lógico da dor e no sentido lógico do ser. Será realmente que não estamos sendo testados para saber a nossa reação como será? Diz o descrente. Porque se erramos, se infringimos a lei, se fizemos o mal e não sabemos, é justo que soframos, porque estamos embotados temporariamente pelo cérebro físico que não viveu as encarnações passadas. O espírito viveu, o perispírito, mas o cérebro não, lá não estava. Ele foi formado no útero da mãe, numa nova encarnação, num novo corpo, e com a criptografia da memória, aonde Deus, né, permite que nós tenhamos acesso a algumas memórias, algumas pastas, através do dom, através das nossas tendências, e outras não. Então nós não somos cobaias, nós estamos aqui subordinados à genética, subordinados à fatalidade, ao meio. Ontem, no dia 30 de junho, né, tivemos aí um grande vendaval e algumas cidades foram, né, mais atingidas. Próximo aqui da nossa cidade, o município de Vacaria, por exemplo, né, muitas casas, muita gente sem luz, ricos ou pobres, e sofrendo coisas que outras pessoas nem mesmo sentiram de tal forma. Em outros estados, em outras cidades, em outros países. Nós vemos pessoas nesta pandemia implorando por um leito contaminados com um vírus, né, e outros que tiveram o vírus e nem mesmo sentiram. Nós vemos aí uma série de diferenças e de distorções de realidade, de riqueza e de pobreza que é questionável realmente ao comando do universo esta sociedade mundial. Qual é a nossa jurisdição na utilização do nosso livre-arbítrio? Pergunta o ser mais inteligente, que já acredita em Deus, como Cazuza, né, que questionou, protestou, como um ratinho rebelde. Olha aqui, ó, só um pouquinho. Né? Você me deu o sucesso, me deu o talento, me deu inteligência, e agora você me rouba a vida através desse vírus, a AIDS, na época dele, como se, né, e me tira tudo no auge do meu sucesso, quando eu conquistei tudo que eu queria. Né? Somos então cobaias, né? Você é tirado da rodinha do laboratório e aí acabou. É natural que no desespero, portanto, sejamos filhos rebeldes. E sendo tão natural que está bem no começo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, e já é, inclusive, uma preocupação de Jesus Cristo quando vem à Terra, conhecendo o nosso grau de rebeldia, que num momento de cansaço espiritual ou de sinceridade extrema, porque Jesus era muito bom, mesmo não se dizendo bom, disse aí àqueles que o testavam e o desafiavam na sua origem espiritual, quando ele se dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir a Deus senão por mim, porque é o Cristo de Deus, é o caminho, é o ser mais perfeito que envolve a aura do nosso planeta, e todos nós somos inferiores ao Jesus Cristo. Não que isso deva ferir o nosso orgulho, sermos superiores ou inferiores, mas em termos de amadurecimento, de transformação, ele é o irmão mais velho. Portanto, ele dizia com humildade isso, mas ao mesmo tempo desafiava aí o status quo, dizia a raça de víboras, né? Ou seja, né, de hipócritas, de disfarçadores, né, de dissimulados. Até quando vos suportarei, ele dizia, porque com sinceridade, há 2000 anos, aqueles que estiveram à presença do Cristo não souberam até hoje muitas vezes valorizar.
E nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, ou seja, aquele grupo de trabalhadores do plano espiritual que auxiliava a organização de Allan Kardec, a Federação Espírita, através das mensagens mediúnicas desta obra que é o alicerce da doutrina espírita para os tempos de hoje, da transição planetária, colocou o bem e o mal sofrer. E depois eu vou ler um trecho aqui, né, para que a gente possa ilustrar isso, uma parte disso, os motivos de resignação. Né? Por que que nós estamos sofrendo e por que que nós devemos ser gratos, inclusive, pela parte que nos cabe, pela cota do sofrimento que estamos recebendo diante, né, da bondade de Deus. Quando não analisamos o assunto com sinceridade e olhamos do ponto de vista do orgulho, nós somos crianças mimadas, né? Espíritos fanfarrões brincando de filósofos. O materialista, por exemplo, né, que já não se justifica em seu materialismo, mas ainda assim tenta desafiar a lei de causa e efeito através da sua má vontade, agindo em contrário à ética e à moral que já deveria estar avançada depois de tanto tempo que Cristo disse: faz ao teu semelhante o que dele te gostaria de receber, acaba buscando muitas vezes, na ilusão do nada, a tentativa de justificar o próprio egoísmo. Temos visto isso na sociedade atual, um exemplo de um parênteses na questão do auxílio emergencial público, onde as pessoas que não precisam vão lá e se cadastram e recebem o dinheiro e usam o dinheiro que deveria ser a comida para outros, deveria ser o pão, deveria ser o pagamento do aluguel. Indiretamente estão colocando essas pessoas na rua como mendigos, indiretamente estão sendo responsáveis pela subnutrição dessas pessoas que posteriormente podem ser contaminadas por qualquer tipo de vírus e podem vir inclusive a desencarnar. Indiretamente estão roubando dessas pessoas, mesmo que não enxerguem, que seja tudo digital e não saibam quem é essa pessoa, estão de forma materialista querendo justificar o tesouro que a traça come, que a ferrugem corrói e que os ladrões roubam. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração, disse Jesus Cristo. Dando maior importância àquilo que nós vamos deixar, que é a nossa vida física, do que o respeito ao semelhante. E como será na próxima encarnação? Como é calculado isso na organização do universo? Basta simplesmente, após a denúncia pública, porque é impossível você fazer esta operação de receber o auxílio emergencial sem a consciência e por acaso, depois de vir a público isso do portal da transparência, você simplesmente devolver, opa, me enganei, vou devolver. Neste tempo, aquele valor que é real, não é simplesmente o número digital, ficou a pessoa sofrendo, que muita gente pobre que está na fila ainda não recebeu a primeira parcela. As pessoas não analisam isso do ponto de vista ético, religioso e cristão. E não, opa, vou devolver. Numa sociedade, mesmo que materialmente mais evoluída e materialista, haveria uma multa para esse cidadão, né? Enquanto o governo deveria estar preocupado com o atendimento a essas pessoas e lançou numa tentativa aí, de organizar um pouquinho melhor a sociedade, não pode substituir a caridade pública, as pessoas, né, está preocupado em fiscalizar essas pessoas e evitar com que elas roubem. Sociedades mais evoluídas, ainda aqui no plano físico, existem na Suíça algumas cidades onde já se ouve histórias que você coloca o dinheiro do jornal no banco da praça, o jornaleiro vai lá, pega o dinheiro e deixa o jornal. E quem não é dono, ninguém vai pegar porque não lhe pertence. O que não é seu, não lhe pertence. Na lei das energias, na lei de causa e efeito, a soma das nossas energias vai nos transformando naquilo que somos e aquilo que fomos no passado. E aí é que se explica os motivos de resignação e o entendimento do espírito amadurecido na compreensão da bondade de Deus, que nós somos filhos de Deus. E nós não estamos aqui sendo usados por Deus para que Ele manifeste a sua grandeza e brinque, né, de este sim, este não. A lei de Deus, ela é
isonômica com perfeição, igual para todos, a cada um segundo as suas obras. Quando é dito suas obras, não é simplesmente uma brincadeira, não é simplesmente uma palavra que está escrita lá, uma expressão que está escrita na Bíblia e eu acredito se eu quero ou se eu não quero. Como a poesia do Cazuza, Deus permite que ela seja expressa, mas não quer dizer que ela seja um fato, né? Ele permite a oposição, ele permite a dualidade. Deus é Pai e permite até que você o renegue, para depois você volte como o filho pródigo quando necessário. Mas não é porque você nega a lei de causa e efeito que ela não vai ter efeito sobre você. Assim como se nós agora, neste momento, né, não acreditássemos que a internet existe. Como, né? Eu estou usando o sinal de Wi-Fi, em primeiro lugar. Então, o sinal que chega ao celular é invisível. Eu não estou vendo as ondas aqui da internet. Esta imagem, esta luz que está levando a minha voz, a minha imagem ao mundo inteiro e que está ao mesmo tempo sendo gravada e que depois eu poderei repetir, é um milagre de Deus e das suas maravilhas que nós um dia entenderemos com uma maneira mais simples, mas neste momento poderíamos negar, não, isso não existe, né? E se você quiser simplesmente desligar o celular, mudar de página e simplesmente achar que isto é uma ilusão, é uma magia, e se levássemos isso, por exemplo, a uma tribo de índios que nunca tiveram contato com a civilização, achariam isso. Em qualquer outro lugar do mundo onde não tivesse chegado aí um pouco mais de inteligência tecnológica, veríamos isso como um milagre, né? Você é um mágico, você tem uma caixa que fala, você tem e transmite. Então, dentro do sistema de planejamento da vida e do universo, nós somos criados puros, simples e livres para que expansionemos a nossa consciência, para que nós consigamos expandir aquilo que somos como asas da liberdade espiritual, o pensamento e os sentimentos, duas asas que formam o anjo de Deus, e um dia, pela lei da reencarnação, nos tornarmos a sua imagem e semelhança. E agindo desta forma, é que se criou na literatura, no mito e nas lendas bíblicas, a teoria do paraíso perdido, aonde Adão e Eva teriam abusado da ciência do conhecimento e perdido a liberdade do paraíso, sendo condenados, né, a viver num mundo onde não tivessem tanta facilidade, mas ganhariam o pão com o suor do próprio rosto e haveria provas e expiações mais acerbas e um vale de lágrimas e sofrimentos e o ranger de dentes, como disse Jesus. Mas antes disso, muitas vezes foram avisados. Antes disso, muitas vezes, nós somos alertados. Nós temos, pela bondade de Deus, inclusive, uma sentinela espiritual que fica à nossa disposição o tempo que precisarmos. Não porque Deus não tenha tempo para nós, mas é que para que nós nos sintamos mais próximos como irmãos. Ao nascermos, o nosso anjo da guarda é escalado como alguém que goste de nós e que tenha um pouquinho mais de paciência para lidar conosco, que saiba um pouquinho melhor sobre os nossos defeitos e que nós possamos, né, dar um pouquinho mais de atenção. Nós, se ouvíssemos esta voz interior, como diz aí no Evangelho, a voz da consciência, muitas vezes ela é nossa própria, da nossa experiência espiritual. Outras tantas vezes é o nosso anjo da guarda dizendo, olha, tome cuidado, não faça isso. Como espírito ali, como ser, né, vivente e em evolução, estaria ao nosso lado e sofre com as nossas quedas e vibra com o nosso progresso, assim como Deus e como os irmãozinhos de luz, assim como o Pai vibra quando o filho pródigo retorna. Mas nós somos rebeldes, né? Estamos cansados da pandemia, né, que nos livrou de uma explosão atômica, porque nós somos tão teimosos em querer conquistar o território do vizinho, né, e o país do vizinho, que mesmo assim Jesus Cristo foi lá e intercedeu por nós e deu aí, né, um enigma um pouquinho mais fácil para que a gente pudesse pelo menos, né, ter tempo de refletir ainda neste momento de transição planetária, o que estamos fazendo de nós próprios e com os nossos semelhantes, né? E é claro que sim, como diz a letra da música, né? Se você quer saber como eu me sinto, né? Vá a um laboratório ou um labirinto, né? Será que realmente, né? Ou seja atropelado por este trem da morte. Então o rebelde não aceita a morte.
do corpo, né? A morte não existe. Mas vejamos que, por isso que dizia Jesus Cristo, né, que bem-aventurados, né, os aflitos, porque serão consolados. E era mais fácil, né, entrar no reino do céu aquele que não tinha nada a perder. Você não tem nada a perder, você tem somente o seu corpo, né, você vai até o limite da tua encarnação, não precisa nem olhar para trás, você não vai sentir nem saudades, né, se teve um... Mas aí entenderemos que a nossa prioridade é colocarmos na ordem das coisas, no dia que nós temos por trabalhar, no dia que nós temos para agir na eternidade, porque nós somos eternos, imortais, né? Há um conceito aí que diferencia eternidade de imortalidade, mas é apenas a questão filosófica. Eternidade seria Deus apenas, que ele não foi criado e não tem fim. Né? Nós somos imortais, né? Então é uma pequena diferença porque fomos criados por Deus, mas junto com eles passamos a ser herdeiros desta felicidade, né, de nunca morrermos, né? É muito bom isso. Tudo vai passar, né? Vai passar e tudo que acontece tem um peso, né, relativo à experiência que nós temos que viver. Se me permitem, né, com a licença aqui da ilustração deste momento, eu vou ler um trecho aqui. Eu não vou ler todo, tá, para não perdermos o ritmo aqui do nosso diálogo, mas eu sugiro, né, que nós procuremos aí no início do Evangelho, no capítulo 5, aqui na minha edição, que é uma edição antiga, né, página 82, motivos de resignação. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. Então isso quer dizer, nós estamos sofrendo e nós estamos resgatando. A cura quer dizer então que nós estamos sofrendo porque estamos doentes espiritualmente. Porque nós semeamos esta doença, assim como o exemplo do Cazuza, que nunca, né, e claro, já deve ter espiritualmente se recuperado, como Álvares de Azevedo, e como outros tantos, como nós próprios, né, quando vamos nos transformando dia após dia. Mas se permite o artista que a sua obra seja pública, ele permite análise sobre ela, e portanto nós entendemos que pelos seus atos, ele atraiu para si aquela doença e acabou tendo que resgatá-la da pior forma possível, né? Que foi ter que abandonar o corpo no momento do alto sucesso e não aceitou pacificamente, né? Se revoltou. Tem uns outros pedaços da letra, que eu não li toda ela aqui, mas quem encontrar a música vai saber. Então, qual a cura? Por que a cura? Do que nós estamos nos curando? Nós estamos nos curando pelo exercício de que fizemos dos nossos dons, que são para o bem, o erro. Por exemplo, aquele que usou o verbo como um advogado para libertar criminosos em qualquer das suas encarnações, porque a advocacia existe desde o tempo da Grécia, né? Sempre um irmão, naturalmente, né, com maior capacidade de eloquência, utilizou a sua eloquência para justificar ou incriminar outro semelhante, né? E se não usou o critério de fazer teu semelhante o que dele tu gostaria de receber, e não é só dinheiro. Portanto, né, muito cuidado, né, quando nós estamos aí dentro de um avanço de uma sociedade jurídica defendendo valores que nem sempre são cristãos, mesmo que sejam legais constitucionalmente. Por exemplo, a lei do aborto, que alguns países aceitam, o espiritismo não. O advogado que liberta criminosos por dinheiro, ele vai ter que responder pelos crimes daquele criminoso, justamente como coautor, depois que ele o colocou novamente livre em sociedade, com grandes argumentos, com a capacidade, às vezes, de estudo numa grande faculdade. E se não responder naquela encarnação, porque ele está com o diploma da lei e defendido, né, pela ordem social que permite, né, que todos têm direito de defesa, ele será um polo de atração, um imã de atração de fluidos negativos para aquele órgão vocal que na próxima encarnação será impregnado de problemas, né? Ou ele vai ter uma má formação do aparelho fonoaudiológico quando nascer e não vai conseguir falar, né? Ou ele vai ser mudo, ou ele vai ter um câncer na garganta, ou ele vai ter um problema na audição, não vai poder ouvir, portanto não vai poder se expressar, pela lei de causa e efeito. É justo? Sim, é justo, porque ele permitiu que o crime acontecesse, ele foi conivente com o mal, ele autorizou pelos seus atos lícitos numa sociedade materialista
que o crime compensasse naquela vida. E morreu muitas vezes, né, abraçado no dinheiro que recebeu do criminoso, em casas, em carros, em orgias, em banquetes, como aconteceu nos impérios, com a sua consciência tranquila, porque dentro da sua consciência materialista, dentro da sua profissão, estaria simplesmente justificando, né, que a justiça é cega e que todos, né, têm o direito à defesa. É verdade, todos têm o direito à defesa, mas uma defesa que esteja em acordo, né, com a verdade. E se usa ainda hoje, né, subterfúgio da mentira para defender o crime. Portanto, a ética passa a estar distorcida, né? E aí nós acusamos Deus, a ausência de Deus, né? Mas o Deus que te permitiu falar, que te permitiu estudar, que te permitiu diferenciar o bem do mal, a noite do dia, né? O claro do escuro, e que te deu a noção do livre-arbítrio lá atrás na tua consciência, quando nós despertamos da consciência de mônada dos reinos animais para nos tornarmos humanos, quando Caim matou Abel na literatura bíblica, né, por ciúmes, por orgulho, por ardilosidade, por materialismo, Deus na nossa consciência está ausente. E quando a conta chega, esperneamos como se fôssemos inocentes, como se isso não estivesse em acordo com os nossos atos. E se não encontramos as causas das nossas aflições nesta encarnação, né, no caso do Cazuza seria fácil achar, ainda hoje, qualquer pessoa que tenha promiscuidade, que haja em desrespeito ao amor e simplesmente ande na direção do egoísmo, do sexo apenas pelo prazer, acabará muitas vezes encontrando algum tipo de doença sexualmente transmissível, né? Inclusive outras, não apenas a AIDS, que ainda estão no plano físico, né? Muitas pessoas que não cumprem o compromisso com a família, muitas pessoas que acham que podem enganar, como o próprio exemplo do André Luiz mesmo, dentro da doutrina espírita, está em nosso lar, quando o médico agia somente para quem pudesse pagar, a única pessoa que orou por ele foi alguém que a sua secretária, né, o estimulou que atendesse, depois eles se encontraram no plano espiritual. E teve também, né, em desacordo aí a ética real, a sua posição espiritual, justamente colocada de acordo com os seus atos. Ficou no umbral, teve problemas no fígado por causa da bebida, da sua má alimentação, desencarnou repentinamente, né? Ou seja, né, foi atropelado pelo trem da morte, como diz o Cazuza, teve a consequência do egoísmo daqueles que ele só atendia por dinheiro, que nem se preocuparam com ele, e a gratidão de uma pessoa que ele atendeu de graça, que foi a única oração que ele recebeu quando ele foi lá no Ministério da Reencarnação e pediu para o Emmanuel os arquivos, né, das orações no plano terra, né? Nem mesmo a sua esposa e seus filhos estavam, né, lembrando de orar por ele, porque ele também não se preocupou em levar aí a espiritualidade à sua família. E a sua mãe, que estava no plano superior, né, num encontro com ele depois do início da sua regeneração, né, que sim, trabalhava por ele e agradeceu ao trabalho de Emmanuel, ao socorro no nosso lar, que foi mais por conta dela do que da própria, né, vontade do André Luiz. E ele, como espírito inteligente que era, rapidamente se recuperou e passou a fazer o bem sobre aquilo que ele tinha feito de mal, né? Ensinando, divulgando, mostrando que a vida continua após a morte e que nós só somos cobaias de nós mesmos, porque nós nos usamos como cobaias, nós pagamos para ver. E quando o preço vem, muitas vezes ele é muito caro, porque não é o preço de Deus. Deus não é agiota. Aqui abaixo tem um outro parágrafo que diz o seguinte: o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a centésima parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pague o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma, em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? Então, se formos minimamente inteligentes, sim, né, numa boa negociação, e Deus, que é Pai, nos dá esta possibilidade antes de reencarnarmos, ao dizer no Ministério da Reencarnação, a estimular os nossos conselheiros espirituais, psicólogos, sociólogos,
médicos, cientistas que vão atuar, inclusive na nossa genética, no corpo físico que nós vamos formar, vão atuar na família que nós vamos ter, na cidade que nós vamos ter, de acordo com o peso da nossa vibração, de acordo com o nosso tesouro espiritual, de acordo com aquilo que nós estamos irradiando, nós receberemos então a porta que nós devemos entrar da reencarnação e nós ansiamos por isso. Porque sem a âncora do corpo físico, sem o escafandro, que é aquele aparelho de mergulhador que eles usam para descer no oceano e suportar as pressões, o nosso corpo físico é um escafandro que esconde um pouco as nossas emoções tresloucadas de espíritos perturbados que somos por estarmos ainda no plano físico e numa humanidade totalmente distorcida, que ainda está em minoria buscando a verdade e o reino de Deus e ainda tentando consolidar em si, sendo que há mais de 2000 anos o chamamento já foi feito, como trabalhadores da última hora, o corpo físico nos limita da loucura espiritual que longe dele nós seríamos como balões furados sem saber onde ir. Você veja bem que a ansiedade, os antidepressivos, os problemas psiquiátricos que são tratados com remédios, todos eles são calmantes. Deixam as pessoas com menos emoções e como se estivessem dopadas, os opiáceos. Sem o corpo físico, que ainda limita um pouco e baixa um pouco a nossa vibração, nós estaríamos muito piores. É uma bondade de Deus que nos permite, através da carne, de uma vibração mais densa e mais pesada, que não é a verdadeira vida, suportarmos um pouco de nós mesmos. Daquilo que nós não conseguimos ainda dominar, de paixões perturbadoras, de paixões canibais, distorcidas, né? Canibais no sentido literal de ser, em muitos casos, né? Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e também paixões psicopáticas, né? Paixões, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, eles faziam coleções de pele humana, com tatuagens e obras de arte, né? Terrivelmente né, registradas pela história, para que se tenha aí a noção do quanto nós podemos ser de maldosos e cruéis. E se estamos retidos neste plano, não é pela ausência de Deus, não é porque Ele nos colocou aqui para girarmos nesta rodinha como ratinhos e Ele vai escolhendo, né, os seus filhos preferidos e aquele que tem maior capacidade de suportar a dor, e este então será, né, o vencedor, como se dramatizou muito o Calvário de Cristo, aquele momento de carregar a cruz. Por que nós não vemos com maior alegria a ressurreição de Cristo? As aparições, a sua vitória sobre o mundo e sobre o Império Romano? Porque ainda muitos, através dessa simbologia negativa, como nós já fizemos em vidas passadas e até mesmo nessa, salve-se, né, a bênção do Espiritismo, que nos traz a certeza da imortalidade da alma e de que todos os testes que nós já fizemos com relação à lei de causa e efeito já nos comprovaram a sua existência, de que é fato que ela existe, que nós estamos, então, com uma constituição divina, as leis de Deus a serem aprofundadas em nós como consolo de liberdade, de que tudo vai passar, não importa o que aconteça, e que sairemos de qualquer tempestade melhores, se soubermos ter motivos de resignação e pagarmos o mínimo que devemos de caridade, de amor ao próximo e de suportabilidade. De que se não podemos transformar, né, o Calvário, como disse Jesus na cruz, né, dizem inclusive alguns historiadores que ele não disse aquela frase, Pai, por que me abandonaste? Né? Essa frase foi colocada na literatura para que se gerasse uma dúvida de que Cristo, né, teria duvidado de... Você acredita, irmão, que sendo Jesus Cristo um ser de luz, com criador e mentalizador do planeta, você que compreende o mínimo da mediunidade, acharia realmente que naquele momento Jesus Cristo acharia que Deus o abandonou? Ele disse, seja feita a tua vontade, porque ele estava diferenciado de Deus, ele é um filho de Deus. E quando ele disse no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, é porque Deus achava que ele deveria se entregar naquele Calvário, justamente porque era a vontade de Deus. Talvez a vontade de Cristo fosse outra, fosse seguir mais adiante, tentar um pouco mais por amor nos convencer de que ele tinha ali para nos mostrar a felicidade, que nós poderíamos nos regenerar, e ele chorava quando ele realizava curas e nós não agradecíamos, nós zombávamos daqueles outros irmãozinhos que não tinham recebido aquele merecimento, e continuávamos, então, pecando, voltando a ter os velhos problemas. E assim, caros, com licença, um pouco de água.
Por outro lado, da mesma justiça de Deus, aquele exemplo do advogado, que é um orador, e já dei ele aqui outras vezes, em outra encarnação, resgatado parte da sua energia através das doenças, pode também se transformar num homem de bem, que faça do verbo a palavra de consolo, uma pequena palavra. Aqui não é necessário sermos gênios para dizermos, olha, caro irmão, né, abraçar alguém que está sofrendo e dizer, não, a morte não existe, né, calma, tudo vai passar. Não precisa, né, nem mesmo saber por quê, muitas vezes explicar, não, mas por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é Pai. Aquele outro irmão perdido que está sofrendo, em si também ele já tem este selo divino. Não há nada que tenha vida no universo que não seja criado por Deus. Nós somos co-criadores de nós mesmos e de realidades relativas ao nosso redor. Então nos situamos nesse ponto de vista para entendermos que é natural o desespero do cego. Mas o espírita que é sério neste sentido, porque já cansou de sofrer, ele vai ter os seus momentos de humanidade, porque é justo que ele tenha uma catarse emocional. Não precisa também você querer carregar um fardo mais pesado do que os seus ombros possam carregar. E isso Jesus também nos disse. Nós não somos nem perto de Cristo, e nem muito menos de outros, né, de Cristo e de outros que passaram pela terra espíritas. Não basta que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, né, porque o nosso amor ainda é muito pequeno. O nosso amor ainda é muito tribalista. O nosso amor ainda é muito imediatista com as coisas que nos satisfazem no momento. Nós não sabemos ainda exatamente o caminho perfeito a seguir, mas temos o sinal, a oração que nos coloca, né, pela intuição. Para a direita tem oásis, para a esquerda não. Então, quer dizer, não é somente a sorte que nos move. Nós não estamos abandonados ao acaso. Deus não está, né, alheio aos acontecimentos. Ele não criou o mundo e parou. Jesus se preocupou com isso e disse, olha, né, se Cazuza tivesse buscado, inclusive, né, as parábolas de Cristo, esta frase que Deus estaria, né, andando para nós, Jesus Cristo explicou que eu trabalho e meu Pai que está no céu ainda trabalha. Né? Ou seja, trabalha em nos trazer aí, com muito menos custo a caridade, para que nos libertemos do mal que fizemos, como uma forma de retornarmos ao equilíbrio espiritual e cósmico e não ficarmos, né, eternamente nesta lei de eterno retorno, neste ciclo, né, de sofrimento e de dor, que o filósofo Nietzsche, né, já falei outras vezes aqui, como pregou a morte de Deus lá no final do século XIX, assim falou Zaratustra, né, dizendo que a humanidade estava falida porque Deus estava também ausente. Né? O mesmo pensamento do Cazuza, o materialista. Né? E isso há uma influência de espíritos, inclusive, né, que não conseguem sentir o amor em si ainda, mas nenhuma ovelha se perderá. Nós não somos cobaias de Deus. Nós somos cobaias do nosso próprio egoísmo. O Chico Xavier disse que o único mal que eu devo temer é aquele que está em mim mesmo. E aqui nós vemos que quando acontece o mal, é porque insistimos, né? Aí você vai lá, você conversa com a realidade do sistema criado para nos levar à evolução. Você se compromete a uma encarnação e nesta encarnação você se compromete a fazer o mínimo, né? De pagar a mínima parcela da dívida com Deus. E aí você chega e não paga nem aquilo. Né? Então a sua dívida é executada, vamos dizer assim, não porque Deus quis, mas porque pedagogicamente não havia o que fazer, você tem um livre-arbítrio. Você, por muitas encarnações, recebeu créditos de misericórdia. Você nunca precisou, né, agradecer o oxigênio que você recebeu, nunca se preocupou em plantar uma árvore, nunca se preocupou em reciclar o seu lixo, nunca se preocupou em pensar, né, de onde eu venho. Muitas vezes, né, o idoso, o desesperado, passou uma vida inteira, né, para pensar na morte depois da terceira e da quarta idade, achando que ele ia virar abóbora, né, que ele não ia desencarnar, viu seus cabelos ficarem brancos, viu outras pessoas desencarnarem e nunca pensou sobre isso e se pega surpreso, né, achando que naquele momento basta dizer Senhor, Senhor. Nós fazemos isso há 2000 anos, somente depois de Cristo. E antes de Cristo também não estávamos abandonados por Deus. Né? É preciso, sim, buscar primeiramente o reino de Deus para que entendamos que não é uma maldade de Deus a intempérie, o vendaval,
o coronavírus e este momento de transição. Muito pelo contrário. Neste momento, aonde nós teremos que ter mais forças e compreensão de que a vida continua, de que a morte não existe e que Deus está nos ajudando a encontrarmos um mundo melhor e nos dando escolhas sobre isso, inclusive permitindo que muitos irmãozinhos no astral inferior reencarnem para que possam ser reeducados e escolham. Você quer ficar numa nova terra, num novo plano físico, mais leve, mais suave, onde você possa ter oportunidade de ter aí outros conhecimentos da espiritualidade, da imortalidade, ou seja, essa vida eterna nós temos um infinito de coisas por aprender e viver e experimentar e criar e transformar até que sejamos a imagem e semelhança de Deus. Não pode achar que é na próxima encarnação, nem na outra, nem na outra. Estamos sendo, então, partícipes de um projeto de progresso constante. E mesmo aqueles que no mundo de provas e expiações, que vai se transformar no mundo de regeneração, escolherem, né, o lado do joio, o lado do lobo, simbolicamente falados no Evangelho, o lado daqueles que estarão sendo convidados a reencarnarem em outros planos, em escolas mais atrasadas, vamos dizer assim, no processo, entre aspas, atrasadas, no processo, porque o tempo é muito relativo, de transformação, de evolução, e lá reencarnarem novamente, sem perderem toda a luz da ciência e do conhecimento, mas terem que recomeçarem aí o seu resgate espiritual, a sua purificação, a sua transformação espiritual, esta oportunidade sendo dada por Deus também, não se perderão, estarão ainda sob a supervisão de Deus, porque são mundos criados por Deus e prepostos de Deus, co-criadores, como seremos e já somos há algum tempo, né? E seremos ainda. Esta obra de Cazuza, por exemplo, serve, outras obras, tantas, a ciência, tudo que existe e é transformado vem de Deus. Né? Não existe o efeito Bluetooth, né, que tem no celular, nós recebemos do Logos divino, do conhecimento divino, para concluir, que já são 20 horas, né, a nossa reflexão de hoje, a possibilidade de mudarmos o destino pelo uso do nosso livre-arbítrio, pela compreensão de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, numa farta chuva do maná, do conhecimento, que como se estivéssemos no deserto de Moisés, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, para que possamos, então, resignarmos, porque ainda estamos aqui, não adianta lamentarmos o nosso passado, né? Porque se estamos aqui, é porque precisamos aqui estar, estamos exatamente onde fomos semeados, e brotemos aqui, porque é isso que Deus quer de nós, não importa onde é que estejamos, e acreditemos que, por pior que pareça ser a situação, nós estaremos nos transformando a partir do amor e da necessidade de dor e do quinhão de dor que apareça ao nosso redor, para que o amor se desenvolva, para que sejamos mais solidários, para que sejamos mais corretos, para que sejamos mais tranquilos, né? Para que recomecemos sabendo qual é a direção. Não é o apocalipse, não nos preocupemos, não é o fim do mundo. Né? É uma mudança de um mundo de roteiro, como se estivéssemos, né, numa estrada onde você pode escolher dois caminhos. O caminho da esquerda vai te levar a reencarnar num novo planeta, onde vou ter que recomeçar tudo. Lá eles estão na Idade da Pedra. Se você age como o homem das cavernas, quando dá o tacape na cabeça do teu irmão e rouba a comida dele, né, você não merece a tecnologia, você tem que viver com os homens das cavernas. E lá você vai aprender a amá-lo. Né? É a lógica matemática, não há porquê, né? E se você vive como um civilizado, que é capaz de ser solidário, de dividir e de amar, de respeitar, diz aí a parábola dos talentos, aquele que muito tem, mais receberá, né? Mas aquele que nada tem, até o que ele tem, ele será tirado. Ou seja, né, o corpo físico, a oportunidade de reencarnar num mundo que está em construção. Nós estamos no início do segundo milênio e a construção é para o terceiro milênio. Ou seja, este momento de transição planetária vai levar 500 anos, né? Até 2025, 2500, né? Não 2025, 2500, 500 anos. O terceiro milênio é o ano 3000. E isso está escrito aí nos livros, aí, está escrito nas profecias, e, portanto, não tenhamos pressa, tá, em achar que o apocalipse vai acabar com a vacina do coronavírus, porque apocalipse quer dizer o fim de um velho mundo para o início de um novo mundo. Não é simplesmente, né, esse terrorismo astral de terremoto de que as pessoas falam, né? A não ser que você realmente seja um recalcitrante no mal e que escolha, né, sofrer em si própria a justiça de olho por olho, dente por dente. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja feliz.
assim você compreenda, né, que como o Pink e o cérebro, os ratinhos do desenho, né, nós somos inteligentes o suficiente para entendermos, para sairmos, né, do laboratório, né, que não existe e que a felicidade é a nossa real herança. Vai passar, tudo vai passar, e se não tivemos o tempo ainda de compreender isso antes, é que a verdade chega quando o discípulo está pronto. Assim dizem, né, os pregadores. Portanto, vai chegar o momento do start emocional e que nós retornaremos a Deus e até com maior velocidade, porque teremos aí a certeza de que o cansaço espiritual de sofrermos por teimosia, por escolhas erradas, né, e por criarmos o karma por incompreensão, por ignorância ou por maldade, vai passar. E Deus é bom e Ele por si só, repito, como outras vezes dizem, é suficiente e não é frase minha isso. Tá bom, meus caros amigos, né? Encerrando então a nossa live de hoje, aqui está a nossa água fluida, né? Que Deus ilumine a nossa água. E claro, né? A oração também é uma caridade que nos auxilia em pensamentos. Oremos aí que Deus ilumine os nossos irmãos que estão passando por mais necessidades do que nós. A gratidão também é uma necessidade. E isso aqui estava não por acaso em cima de minha mesa aqui. Eu vou ler porque é importante. É um trecho, um livrinho do Momentos de Renovação, psicografado por Divaldo Franco, inspirado por Joana de Ângeles, que nos momentos como nós não somos cientistas, eu não posso inventar a cura, né, do coronavírus. Né? Eu não sou o homem do tempo, eu não posso evitar um vendaval, mas eu posso fazer uma oração. Então eu vou ler esse trecho aqui, tá? Que não é meu, para encerrar. Quem não pode revelar-se numa grande realização, sempre dispõe de meios para manifestar-se nas pequenas ações. Se não possui recursos para acabar com a fome geral, pode atendê-la em uma pessoa necessitada. Se não consegue resolver o problema das enfermidades, deve socorrer um doente. Não logrando acabar com a miséria, dispõe-se a minorá-la naqueles que defronta e padecem-lhe a injunção. Muito obrigado, boa noite. Até o nosso próximo encontro e agradeço mais uma vez pela audiência de todos. Deus nos ilumine. Tchau. Muito obrigado.